Olá, boa noite. O Jornal da Record começa com uma reportagem sobre 2 jovens vítimas de assaltos em São Paulo. Um é universitário, foi baleado e continua internado em estado grave. O outro, balconista de uma padaria, foi covardemente morto pelos bandidos. Ediomário Reis tinha 22 anos e trabalhava há 2 nesta padaria como balconista. Estamos todos abatidos, todos tristes com o acontecimento. Depois do expediente, Ediomário caminhava até este ponto de ônibus como fazia todos os dias. 2 homens armados em uma moto renderam o balconista, pegaram tudo o que ele tinha e deram 2 tiros no rapaz, que morreu na hora. Ninguém foi preso ainda. A família está desolada. Só tinha ele e a irmã dele. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. O balconista foi baleado nesta esquina que fica em uma área nobre de São Paulo. Horas antes, aproximadamente 4 quilômetros daqui, um universitário também foi abordado por um homem em uma moto. Ele entregou o celular e, mesmo assim, o assaltante atirou. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a moto passa com um bandido. Parecia seguir o rapaz que surge na imagem 20 segundos depois. Ele é abordado na esquina, entrega tudo o que tem e é baleado. Outra câmera grava a chegada do bandido. Ele desce da moto com a arma na mão e desaparece do quadro. Segundos depois, volta correndo e foge em alta velocidade. Foi esse zelador quem socorreu o estudante. Ele falava, tá doendo, não vou aguentar. Bruno Ribeiro Pedroso tem 23 anos e está internado em estado grave. O rapaz faz faculdade de arquitetura. A polícia ainda não tem pistas do assaltante. Traficantes trocam tiros com a polícia em 2 operações para combater o tráfico no Rio de Janeiro. Houve prisões e um operário morreu atingido por uma bala perdida na Baixada Fluminense. Ele tentava proteger as crianças do tiroteio. Contra barricadas, tratores. E quando a polícia avança, a comunidade do Chapadão, na Pavuna, zona norte do Rio, ainda não está pacificada. Aqui estão escondidos criminosos que fugiram de áreas agora controladas pela polícia. Becos e casas foram vasculhados, mas os traficantes escaparam. Em outra região, na zona oeste, a polícia buscava armas e drogas. Encontrou pequena quantidade de maconha e máquinas caça-níqueis. 2 pessoas foram presas. Na comunidade de Vila Operária, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o confronto entre policiais e criminosos resultou na morte de uma pessoa. Um senhor de 51 anos foi vítima de bala perdida. Ele foi atingido quando tentava proteger crianças que brincavam em frente à casa dele. A mãe das crianças entrou em pânico. A sorte foi que ele entrou na frente dos meus filhos, a gente conseguimos correr e entrar para casa e ele ficou. Manuel Roberto da Hora estava chegando do novo trabalho. Depois de alguns meses sem emprego, ele foi contratado como montador de andaimes. Os vizinhos contam que os policiais entraram na comunidade atirando. Foi vários tiros. Conforme ele entrou na frente da criança, ele foi alvejado. Para fugir das balas, este aposentado se jogou no chão. Eles pensam que isso aqui é a cidade de ninguém, eles pensam que todo mundo é bandido. No velório, amigos e parentes protestaram. Justiça! Justiça! Os moradores de Vargem, uma pequena cidade do interior de São Paulo, levaram um susto durante a madrugada. Uma quadrilha tentou explodir um caixa eletrônico e foi impedida por um policial que passava pelo local. Veja na reportagem de Vinícius Costa. No meio da madrugada, 2 carros rondam as ruas do centro da cidade. Um terceiro dá cobertura e não aparece nas imagens. Pelo menos 10 homens descem dos veículos rapidamente e entram no posto de atendimento de um banco. E em menos de 2 minutos, explodem o caixa eletrônico. A detonação faz disparar o alarme do carro numa casa vizinha. Só que antes de pegar o dinheiro, a quadrilha foi alvo de uma série de tiros. Os ladrões se desesperam. Sem saber de onde partiam os disparos, eles correm para os carros. Na pressa, o motorista do veículo dá marcha ré com a porta ainda aberta e atinge um comparsa. Veja de novo o desespero dos assaltantes que não levaram nenhum real no assalto. Os bandidos conseguiram sair da cidade, mas foram parados num cerco da Polícia Rodoviária Federal. Houve tiroteio. 5 assaltantes foram presos, um deles ferido.
Os inspetores apreenderam 2 metralhadoras e revólveres que estavam em compartimentos escondidos no painel dos carros. Segundo a polícia, a quadrilha é da zona leste da capital e se aproveitou da tranquilidade de Vargem, cidade de 10 mil habitantes, a quase 100 quilômetros da capital. Os vizinhos do banco ficaram aterrorizados com o tiroteio. Começou muito barulho, acordou todo mundo, o susto era muito grande, todo mundo tremendo, porque, olha, já teve vários assaltos aqui, mas com barulho igual esse eu nunca ouvi. Os disparos que assustaram os ladrões foram feitos por um policial que voltava para casa exatamente no momento em que acontecia o assalto. Ele se assustou ao ver homens armados com metralhadoras na porta do banco e reagiu. O local é pequeno e ficou destruído. Lá dentro havia somente um caixa eletrônico. O vizinho do banco teve trabalho para abrir a porta da loja. E acabou com prejuízo por causa da explosão. Agora não sei o que vai acontecer, né? Nunca aconteceu isso na nossa cidade, né? Teve vários assaltos, mas nunca aconteceu isso, né? Uma mulher enfrenta um drama em Minas Gerais. Há 2 anos ela tenta internar o filho, um adolescente viciado em crack. Drama vivido por milhares de famílias brasileiras. Nesse caso, o garoto chegou a ser apreendido pela polícia 20 vezes em apenas uma semana. Ele é conhecido na região onde vive pelos vários crimes que cometeu. Ele tem só 16 anos e uma extensa fama na pequena cidade de Matozinhos, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele rouba para ele fumar o crack. Ele não dorme, ele não come. Então ele está doente, ele precisa de ajuda. O desabafo é da mãe. O filho é viciado em crack desde os 12 anos. Nesta semana, em resposta aos crimes cometidos pelo adolescente, a casa da família foi destruída por traficantes. Ficou medo de entrar para dentro do banheiro e tomar banho, porque a qualquer momento já chega gente invadindo meu barraco. A cidade tem menos de 35 mil habitantes. É um lugar pequeno onde o menor de idade se tornou o grande temor da população. Na última semana, ele invadiu 5 casas em apenas uma noite. Foram 20 boletins de ocorrência em 7 dias. Alguns moradores têm medo de sair de casa. Tem que ficar em casa vigiando a casa, porque ele fica vigiando e vem na casa da gente, arromba a casa e leva. A mãe quer internar o filho, mas a resposta é sempre a mesma. Não há vagas. Chego lá no fórum, a juíza nem me atende mais. Ela já falou que está esperando vaga, mas tem 2 anos que eu estou lutando para essa vaga sair e ela fala que não tem vaga. Hoje são pouco mais de 1.200 vagas para menores infratores em Minas Gerais. Cerca de 1.400 estão internados. Não há mais espaço. Alguns deles, sem tratamento, cometem crimes nas ruas. Estes que roubaram uma pastelaria nesta terça-feira em Belo Horizonte têm 11 e 12 anos. A solução é a ausência desse Estado punitivo que quer encarcerar para um Estado que dê essas atenções básicas que o adolescente precisa. A mãe quer tratamento e uma vida melhor para o filho. Espera que ele não seja esquecido pelas autoridades. Parece que eles estão esperando matar ele. Chegar a notícia lá, tá morto. Que aí eles vão dar graças a Deus, que é menos um para eles, menos um trabalho para eles. A juíza da Vara da Infância e Adolescência de Matozinhos, em Minas Gerais, Sayonara Marques Issa, citada pela mãe da adolescente, está em férias. A juíza substituta não quis falar sobre o caso. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a condenação de Thor Batista, filho do empresário Ike Batista, pelo atropelamento e morte do ciclista Anderson Pereira dos Santos em março do ano passado. Para a promotoria, Thor cometeu homicídio culposo quando não há intenção de matar. Foi solicitada também uma multa no valor de R$1 milhão. A Justiça vai analisar o pedido. Um incêndio atingiu um galpão da Polícia Civil, onde estavam armazenadas 5.000 máquinas caça-níqueis na zona portuária do Rio de Janeiro. O telhado desabou e o local foi interditado. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga as causas do fogo. Cerca de 1.500 agricultores bloquearam hoje a entrada do Centro Administrativo de Porto Alegre. Funcionários não conseguiram entrar para trabalhar. Uma porta de vidro foi quebrada pelos manifestantes. Eles reivindicam um repasse de R$170 milhões para investimentos na produção de alimentos.
Um hospital do Recife iniciou hoje um mutirão para corrigir problemas na coluna cervical. Atualmente, a espera dos pacientes por uma cirurgia pode chegar a 4 anos. Janaína tem escoliose e sofre com dores persistentes. O raio-x mostra o desvio acentuado na coluna. Além da questão estética, a doença pode, com o tempo, trazer problemas respiratórios e cardíacos. Aos 11 anos, minha mãe percebeu, sabe, que eu tinha um desvio. Aí me levou ao médico. Há 2 anos, Janaína espera na fila do serviço público pela cirurgia de correção. Na maioria dos casos, a espera por uma cirurgia pode chegar até 4 anos. O Ministério da Saúde não tem o número exato de pessoas que aguardam na fila. O serviço público faz o procedimento de graça, mas por causa da grande procura, faltam hospitais e médicos especializados. As principais doenças da coluna são lombalgia ou dor nas costas, que aparecem em 40% dos casos, hérnia de disco e problemas nas articulações. Em Recife, um mutirão de cirurgia na coluna quer diminuir a espera dos pacientes. São 10 médicos que até o dia 18 devem realizar 12 cirurgias neste hospital. Cada uma delas demora cerca de 6 horas. Se a gente tivesse grupos de coluna, especialistas de coluna trabalhando só com coluna em todos os hospitais, talvez a demanda em um determinado serviço só caísse, claro, e a fila de espera fosse menor. Em Pernambuco, 7.000 pacientes aguardam pela cirurgia. Juliana e Fernanda estão ansiosas. Depois de uma longa espera, vão ser atendidas. Ontem ligaram para minha mãe e disseram que eu ia me internar. Sendo que quando a minha mãe contou, não acreditei. Muita felicidade. Muita. Vitalmiro de Moura, o Bida, acusado de mandar matar a missionária Dorothy Stang em 2005, vai ser julgado novamente. O Supremo Tribunal Federal anulou o julgamento anterior. É a 4ª vez que o acusado de ser o mandante do assassinato da missionária Dorothy Stang vai ao banco dos réus. No 3º julgamento, em abril de 2010, o advogado de defesa não compareceu e Bida foi defendido por defensores públicos. Um deles alega que não tem condições de fazer a defesa. Para defesa de ética, este defensor nomeado não teve tempo suficiente para conhecimento do conteúdo deste processo. Assim sendo, a defesa fica prejudicada. Este vídeo foi apresentado aos ministros do Supremo, que decidiram pela anulação do 3º julgamento. O próximo está previsto para o 2º semestre. Até lá, Bida deve continuar cumprindo a pena de 30 anos de prisão em regime semiaberto. 10 pessoas morreram num acidente de ônibus no sul da Bahia. O veículo saiu de Vitória, no Espírito Santo, com 31 passageiros. 9 vítimas, entre elas o motorista do ônibus, morreram no local do acidente, no extremo sul da Bahia. Uma mulher foi socorrida com vida, mas não resistiu. 18 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção numa curva perigosa. A empresa afirmou que o funcionário estava na companhia há 3 anos e não descarta a hipótese de ele ter dormido ao volante. Os criadores de gado leiteiro do Rio Grande do Sul, afetados pela recente descoberta de leite contaminado em marcas regionais, aproveitam uma grande feira para mostrar que o produto das vacas gaúchas é confiável. Em meio à descoberta de leite adulterado em 4 laticínios do Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras de gado leiteiro do Brasil começou em Esteio, na Grande Porto Alegre. A Expo Leite acontece há 36 anos. E os produtores rurais acreditam que a contaminação em 100 milhões de litros do produto prejudicou a categoria. As indústrias exigem qualidade do produtor na produção de leite, né? E, no entanto, do produtor até a indústria, acontece uma coisa dessas que é lamentável, né? O gado holandês é responsável por 80% da produção de leite do estado. E a ordenha é mecanizada,
tecnologia que vira argumento de autodefesa dos produtores. Vai direto da vaca para o refrigerador, é refrigerado imediatamente, baixa para 4 graus, onde está pronto para o transporte para a indústria. Se para o produtor a situação não ficou boa, nos mercados o leite se tornou indigesto para os consumidores. Depois que o Ministério Público apontou a presença de água, ureia e formol, também foram encontrados coliformes fecais das mesmas amostras. Ou seja, nem a qualidade da água era boa. Hoje, 2 sócios de uma das empresas de transporte envolvidas na fraude foram denunciados pelo crime. As caixinhas permanecem nas prateleiras, mas sumiram de alguns carrinhos. Agora a gente está tomando café preto. Apesar disso, há consumidores que não abrem mão de um copo de leite por dia. Não tem substituição para criança. Sim, tem que confiar na Tem que confiar. Pelo menos uma pessoa ficou ferida durante a invasão de indígenas a uma fazenda de Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. Eles querem a ampliação da área demarcada. Os índios estão divididos em grupos espalhados por toda a fazenda, que fica em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Com os rostos pintados e armados com arcos e flechas, eles bloquearam todos os acessos à propriedade. Cerca de 200 índios ocupam a fazenda. A partir deste ponto, eles é que controlam a movimentação na propriedade, quem entra, quem sai e até mesmo o que nós podemos ou não gravar. Nossa equipe conseguiu chegar à sede acompanhada de um vereador da cidade, que é índio. A dona da fazenda conta que um dos seguranças foi agredido durante o confronto na madrugada de hoje. Grito e pouco de arma, e tiro, e eu fiquei apavorado e falei para o segurança assim, olha, eles vão chegar aqui na sede, você dá o tiro para segurar eles. Os índios da etnia terena querem a ampliação da aldeia, dos atuais 2.000 hectares para 17.000 hectares. Eles querem uma área, às vezes, para ampliar o seu plantio. E o fazendeiro tem o seu direito, tem o direito de posse. Os fazendeiros se recusam a entregar as terras com base na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o caso Raposa Serra do Sol, que não permite a ampliação de áreas indígenas já demarcadas. Quer que a gente saia? Paga a terra, nós saímos. Agora, sair da minha terra, do que eu ganhei com suor, eu não saio. Você vai conhecer agora a história de um ex-militar que não quis participar das torturas e assassinatos cometidos por grupos do Exército durante a ditadura militar. Ameaçado de morte pelos próprios colegas, ele abandonou o quartel, fugiu para o Chile e algum tempo depois retornou ao Brasil. Durante muitos anos, Valdemar Martins de Oliveira viveu como boia fria no interior de São Paulo. Agora, ele quer ser reintegrado às Forças Armadas. Uma unidade de elite na Vila Militar, Rio de Janeiro. Batalhão de paraquedistas. 4 décadas atrás, foi aqui que Valdemar Martins de Oliveira iniciou a carreira no Exército. Era um rapaz de 18 anos apenas. No quartel, conheceu homens que tempos depois se envolveriam em episódios nebulosos da história brasileira. Guilherme Pereira do Rosário, que foi aquele sargento que morreu com a explosão da bomba lá no Rio Centro. Atentado no Rio Centro, 30 de abril de 1981. Uma bomba explode no colo de 2 militares que se preparavam para cometer um atentado durante o show do Dia do Trabalho. Valdemar não tinha a exata dimensão do que se passava no Brasil. Era apenas um recruta que virou paraquedista no ano de 1968. Não tinha envolvimento com política, mas suas habilidades no treinamento chamaram a atenção dos superiores. Em agosto de 1968, Valdemar terminou o curso para a formação de paraquedistas em primeiro lugar da turma. Logo veio o convite para participar de um outro tipo de treinamento: serviço de inteligência, espionagem, armar e desarmar bombas, fotografar suspeitos. Sem saber, Valdemar estava se envolvendo com o submundo da vida militar, responsável por torturas e mortes de militantes políticos que se opunham à ditadura. E o soldado se lembra bem de um detalhe: entre os instrutores no quartel havia 2 oficiais americanos que vieram dos Estados Unidos para treinar os militares brasileiros. Sabia que que eram americanos, com certeza, e que tinham vindo do Vietnã, inclusive eles próprios falavam. Ele foi chamado para ações fora do quartel. Passou a morar nesse hotel no centro do Rio,
que era a base do Serviço de Inteligência do Exército. Virou espião. A missão? Fotografar militantes de esquerda que se reuniam aqui na Cinelândia. A gente saía sem uniforme, né, vestido paisano, tirar fotografia naqueles movimentos que existiam, estudantis. Essas fotos eram entregues ao comandante da operação. Em outubro de 68, o clima ficou mais pesado. A guerrilha de esquerda matou em São Paulo o capitão Charles Chandler, do Exército dos Estados Unidos. Chandler foi metralhado dentro do carro quando saía de casa. Ele era apontado como agente da CIA e acusado de dar treinamento para torturadores brasileiros. No Rio, Valdemar recebeu uma ordem. Devia vigiar um casal de militantes que acabara de chegar de São Paulo. Catarina e João Antônio Abiessabe pertenciam ao grupo guerrilheiro ALN e eram acusados de ter participado da morte de Chandler. Os dois jovens foram fotografados, seguidos pelas ruas do Rio. O Exército logo descobriu onde era o esconderijo do casal. Uma casa nessa rua em Vila Isabel, Zona Norte. O imóvel já foi demolido. Dia 8 de novembro de 68, o soldado Valdemar estava na equipe e montou a emboscada para prender os dois militantes. Quando Catarina e João Antônio chegaram em casa, foram imediatamente presos e trazidos aqui para essa estrada deserta, no meio da floresta da Tijuca. A partir de então, o soldado Valdemar virou testemunha dos métodos brutais utilizados pelos agentes da ditadura. O casal foi levado aqui para o meio da mata, onde a sessão de torturas começou. As pancadas que ela estava tomando ali, ela disse a um tal de Miro, que estava na operação, que eu calculo que seja do Alpes, do Rio de Janeiro. E ela levou um tapa e chamou ele de covarde. Aí ele botou e deu um soco no queixo dela, na boca dela, e derrubou ela, bateu a cabeça no para-choque da Rural. O casal foi levado para uma casa na Baixada Fluminense, onde as sessões de tortura só pioraram. Os militares queriam informações sobre a morte de Chandler. Como não conseguiram nada, veio a decisão final. Foi posto um do lado do outro e, na sequência, o capitão Pereira, ele disse, esses dois aqui não tem mais serventia nenhuma. Abaixou, sacou uma pistola e atirou, deu um tiro na cabeça de cada um, nessa posição mais ou menos, aqui da cabeça. O Exército simulou um acidente, colocou os corpos no carro do casal e fingiu que o veículo teria batido na traseira de um caminhão, bem aqui nesse ponto, no trajeto entre Rio e São Paulo. Boletim de ocorrência e laudos periciais foram forjados com a ajuda da Polícia Civil. Médicos legistas assinaram atestados falsos para dar cobertura à fraude montada pelo Exército. Torturas, execuções a sangue frio. Valdemar diz que protestou com os colegas militares diante das cenas que acabara de assistir. Por causa disso, foi agredido fisicamente, chamado de comunista, e recebeu uma ordem. Deveria abandonar a equipe aqui do Rio de Janeiro e seguir para tarefas mais leves no interior paulista. Pouco tempo depois, o soldado tentou retomar suas funções como paraquedista. Só que já não havia espaço para isso. Valdemar sabia demais, conhecia os porões da ditadura. Na casa onde a família dele morava, em São Paulo, o militar recebeu a visita de uma equipe do Exército. Apanhou na frente da mãe e da irmã, teve um braço quebrado e recebeu várias ameaças. Caso eventual existisse uma guerra, eu seria sim um combatente, mas não para praticar aqueles atos absurdos de tortura, de assassinato, isso não. Valdemar decidiu fugir do Brasil. Da capital paulista, foi para o Chile, onde trabalhou durante um ano. Depois voltou ao interior de São Paulo e passou a viver como clandestino. Os serviços secretos do Exército consideravam que ele era um traidor. Em 79, com a lei de anistia, Valdemar procurou gente conhecida nas Forças Armadas na esperança de reassumir as funções. Mas recebeu um recado claro. Você some do mapa.
não fique por aí que é problema para você. Foram mais 15 anos de sufoco, perseguições e ameaças. Em 1998, quase 30 anos depois de sair do quartel, Valdemar conseguiu um salvo-conduto para se apresentar à unidade dos paraquedistas no Rio. Pôde vestir a farda de novo, mas tudo se passou de forma estranha. Como se eu tivesse, depois de 28, 30 anos, saído e voltado novamente, como se fosse um dia para o outro. Eu voltei e me uniformizaram, como está aí as provas, e voltei a ser soldado paraquedista, sem maiores consequências. Durante 2 anos, Valdemar viveu como soldado, mas numa espécie de limbo. O pagamento vinha das mãos de um oficial. Os recibos que ele assinava estão todos guardados. Valdemar pediu para voltar a ser um militar de verdade, mas nada aconteceu. Na virada para o século XXI, ele decidiu encerrar a farsa. Saiu do exército e resolveu contar tudo o que sabia. Com as informações prestadas, as famílias de João Antônio e Catarina descobriram a causa verdadeira da morte do casal. A exumação dos corpos comprovou que eles tinham sido executados com um tiro na nuca, como dizia Valdemar. Valdemar ajudou a colocar um ponto final na história trágica dos 2 militantes de esquerda, mas a história dele mesmo até hoje não teve um fim. Este ano, o militar foi à Comissão Nacional da Verdade para contar tudo o que sabe. E agora será ouvido aqui também, na Assembleia Legislativa, pela Comissão Paulista, que investiga os crimes da ditadura. Valdemar não pede muito, apenas uma reparação. Quer que o Estado reconheça que ele foi perseguido pela ditadura e quer ter o direito de passar para a reserva como soldado do Exército Brasileiro. Até hoje, isso foi negado a ele. Em Brasília, pelo 2º dia seguido, a Câmara dos Deputados não consegue concluir a votação da medida provisória dos portos. A sessão que aprovou o texto base da MP só foi suspensa perto das 5 da manhã. Em jogo, um setor que movimenta bilhões em mercadorias e o interesse conflitante de trabalhadores, governo e poderosos grupos empresariais. Depois de passar a madrugada inteira votando, à 1 da tarde de hoje, os deputados retomaram a sessão. Mesmo assim, foi praticamente impossível romper o verdadeiro muro da chamada obstrução, que é a utilização por parte de quem é contra de recursos do próprio regimento para emperrar o andamento da votação. Com o relógio trabalhando contra os governistas, no meio da tarde, 5 novos pedidos de mudança no texto somaram-se aos 11 em votação, retardando ainda mais o fim da novela dos portos. Com cada vez menos tempo para discutir a MP, o Senado marcou sessão de votação para as 11 da manhã desta quinta. Mas o Senado não vai poder continuar dando sempre a sua contribuição, limitando o seu papel constitucional na apreciação de medida provisória, sem poder sequer emendá-las. Nesse momento, o plenário da Câmara continua a votação da MP dos portos. Os deputados ainda precisam avaliar 7 pedidos de mudanças no texto. Volta a chover em parte do Sudeste e a qualidade do ar melhora nesta quinta-feira. No Sul, as temperaturas despencam e o dia fica gelado. As imagens mostram uma frente fria que avança do sul em direção a São Paulo. Amanhã ela chega ao leste paulista e, junto com a umidade da Amazônia, provoca pancadas de chuva em boa parte do estado de São Paulo e no sul de Minas. Ainda pode chover forte entre o Paraná e Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul, do Acre ao Amapá, em alguns trechos do litoral do Nordeste. O céu fica aberto nestas 2 áreas amarelas do mapa. E no sul, o ar polar provoca geada ao amanhecer na fronteira com o Uruguai. Em Porto Alegre faz frio o dia todo, a mínima é de 4 e máxima de 16 graus. O Rio de Janeiro tem sol, calor e chuva isolada, máxima de 34.
Cientistas americanos conseguem pela primeira vez criar células-tronco humanas com a técnica semelhante à clonagem da ovelha Dolly. Os cientistas retiraram o DNA de óvulos não fecundados e implantaram material genético de células adultas nesses óvulos. As células se desenvolveram e se transformaram em células-tronco. A técnica é polêmica, mas os autores da pesquisa dizem que ela irá abrir caminho para a cura de doenças graves, já que podem se transformar em qualquer célula do corpo humano. Já estão adiantadas as obras para os Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, no Canadá. Uma competição fundamental para os atletas que se preparam para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nossa equipe foi conhecer as futuras instalações dos Jogos, que a TV Record transmite com exclusividade para a TV aberta. Uma cidade vibrante e cosmopolita, que combina a arquitetura moderna com prédios antigos, bem conservados e com muitas áreas verdes. Toronto nasceu na beira do Lago Ontário, onde os moradores aproveitam os poucos dias de verão. Toronto se prepara para receber os atletas das Américas com antecedência. Aqui todos vão se sentir em casa. 40% da população da cidade nasceram no exterior e receber estrangeiros já faz parte da rotina dessa cidade. A organização está construindo a Vila Olímpica na beira do Lago Ontário e olha a vista privilegiada que os atletas vão ter. O parque de exibições será o quartel-general dos Jogos. 16 modalidades esportivas disputarão provas no complexo. No canal, esqui e maratona aquática. Neste galpão será erguido um ginásio para as partidas de basquete e handebol, com capacidade para 5.000 torcedores. Aqui a Record vai construir os estúdios e a redação para abrigar mais de 200 profissionais que vão acompanhar cada uma das competições do PAN 2015. Uma equipe de executivos da Record visitou as instalações para ver de perto como anda a organização do PAN 2015. Nós estamos nos preparando para uma transmissão ainda melhor do que já fizemos em Londres. Nossa cobertura sempre teve o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional. Em 2010, ganhou o prêmio Golden Rings, Record TV Network Brasil Domingo Espetacular, o mais importante do esporte olímpico, por reportagem exibida durante os Jogos de Inverno de Vancouver, no Canadá. 2 anos depois, nova premiação, agora pela reportagem sobre a judoca Sara Menezes, ouro olímpico em Londres no ano passado. É ouro para o Brasil! E a medalha para o Brasil! Nos últimos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, ouvimos nosso hino e vimos a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio 48 vezes. Terminamos a competição em 3º lugar, atrás apenas dos Estados Unidos e de Cuba. Foram 141 medalhas. Mais de 6.000 atletas das Américas virão a Toronto participar do PAN e brigar por medalhas em 36 esportes diferentes. Para o Comitê Olímpico Brasileiro, os Jogos de Toronto são uma etapa fundamental da preparação para as Olimpíadas do Rio. O Brasil tem uma parada difícil em 2015, nós vamos com o nosso melhor time, possivelmente algo em torno de 600 atletas. E a Record vai estar lá olhando para a gente e mostrando para o Brasil os atletas que estão se preparando para jogar depois, um ano depois, no Rio de Janeiro, aqui em 2016. A preparação é para repetir e superar conquistas de Guadalajara. É ouro! Toronto não vai precisar de muitas obras e reformas. Muitas instalações já estão prontas. O estádio dos Blue Jays, maior time de beisebol de Toronto, será um dos principais palcos da festa do PAN 2015. E quem será o nosso recordista de medalhas? Em Guadalajara, ele veio das piscinas. Thiago Pereira deixou o México com 8 medalhas, 6 delas de ouro. Os preparativos já começaram e a Rede Record estará lá para trazer aos brasileiros todas as emoções ao vivo de Toronto. César Cielo quebra o recorde dos Jogos Pan-Americanos. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, visitou hoje o Maracanã, que está quase pronto para a Copa das Confederações. Um assunto irritou Valk, o estádio do Corinthians, o Itaquerão, em São Paulo. No
lugar dos torcedores, máquinas. E quem pisou no gramado não foram jogadores. Na previsão inicial da FIFA, hoje seria realizado um evento teste que foi cancelado por causa do atraso das obras. Quase 20 dias depois da inauguração do Maracanã, o que a gente vê no interior do estádio são muitos operários ainda trabalhando. Há um mês do primeiro jogo no Maracanã pela Copa das Confederações, Jerome Valk se disse satisfeito com o que viu. Estou tranquilo em não ter o estádio 100% pronto para a partida entre México e Itália, mas a competição vai acontecer sem problemas. Valk se irritou ao ser perguntado por várias vezes sobre a ameaça do Itaquerão ficar de fora da Copa do Mundo de 2014. Um dia depois do Corinthians divulgar em nota oficial que a FIFA teria estendido o prazo para a entrega do estádio para fevereiro de 2014, o secretário-geral da entidade fez questão de dizer que espera a arena pronta na data prevista. Vão ser 12 cidades sedes para a Copa do Mundo e uma se chama São Paulo. Reuniões serão feitas para resolver a situação e, com o apoio do governo, o Itaquerão será entregue em dezembro de 2013. No portal R7 você confere o andamento das obras nos estádios da Copa das Confederações. Acesse r7.com. Um americano que queria cumprir o desafio de caminhar quase 17 mil quilômetros até o Brasil com uma bola de futebol nos pés morreu atropelado. Adriana, ele planejava chegar a São Paulo para a abertura da Copa do Mundo, mas a viagem durou apenas 2 semanas. O plano era audacioso. Com uma bola nos pés, Richard Swanson começou uma jornada de quase 17 mil quilômetros. Ele saiu de Seattle no dia 1º de maio. Pretendia cruzar os Estados Unidos e passar por 11 países até chegar ao Brasil, a tempo da Copa do Mundo de 2014. Nesse vídeo, Richard, de 42 anos, explica que decidiu fazer a viagem depois de ser demitido da seguradora onde trabalhava. No caminho, ele ficava hospedado nas casas de pessoas que se ofereciam para abrigá-lo pelas redes sociais. A aventura, que duraria mais de um ano, acabou de forma trágica apenas 14 dias depois. Richard Swanson foi atropelado enquanto caminhava no acostamento de uma estrada no estado do Oregon. Ele chegou a ser socorrido pelo motorista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A polícia investiga o que provocou o acidente. A família anunciou que todos os órgãos dele serão doados. Um dos filhos disse que um dia vai continuar a jornada no lugar do pai. Um incêndio destruiu uma comunidade no subúrbio do Rio de Janeiro. O fogo interrompeu a circulação de trens e metrô. Dezenas de famílias perderam tudo. Uma cortina de fumaça cobriu o céu da zona norte do Rio. Do alto, dava para ver a proporção do incêndio que atingiu a comunidade Bandeira 2, onde vivem cerca de 200 famílias. As moradias foram erguidas embaixo de um viaduto, ao lado da linha férrea e bem perto de uma estação do metrô. Por ser um local sob o viaduto, toda a caloria que podia ser dispersada para o ar, ela retornava para o próprio ambiente devido à estrutura. Então isso fazia com que, na verdade, nós trabalhássemos um ambiente extremamente quente e com facilidade muito grande de propagação. Era pouco antes do meio-dia e muitos moradores já haviam saído de casa. Em poucos minutos, o fogo se alastrou pela comunidade e não houve tempo de salvar praticamente nada. Pessoas correndo para lá e para cá, né? Salva, tira as crianças, tira documento. Seu Wilson conseguiu resgatar as netas, as filhas e alguns eletrodomésticos. Mas a maioria dos moradores não teve a mesma chance. O pouco que a gente tinha não sobrou nada. Esta mulher ganhou neném há 15 dias e ficou em estado de choque. Você conseguiu salvar seu bebê? Consegui, meus 2 filhos. Eu perdi tudo. As famílias vão receber um auxílio moradia de R$ 400 mensais. Hoje elas irão para um abrigo da prefeitura e vamos cadastrar essas famílias e receberão um aluguel social. Este é o 4º incêndio na comunidade nos últimos 10 anos. Se a gente tivesse para onde ir, a gente não estaria morando aqui. Agora vamos falar das feiras livres. Quem nunca foi a uma feira? Sabe aquela tradicional gritaria? Pode até não parecer, mas é sim bem organizada e planejada. Cada feirante desenvolve sua própria técnica de venda. E vale tudo para conquistar o freguês, né? Tem até quem fale várias línguas. O que importa é a criatividade, como mostra a reportagem da série
a vida na feira. O show começa com música romântica. Quem chama a barraca de Bonitão? Bonitão é você. O Bonitão sou eu. Cantar e fazer rir são as técnicas de baiano. Vi os seus olhos brilhando de tanto amor. Então eu também resolvi me lhe entregaste. Você que deixou o caminho é mais curto. Eu tô achando que você tá me paquerando, baiano. Que idade eu conheci. O olhazinho do baiano. Baiano, você... Nem a dona da banca aguenta. A situação da patroa ali chorando de rir do baiano. Pega 2 abacaxi e me dá 3. Haja criatividade para atrair a freguesia. Bom dia, vem pra cá, mulherada. Encosta e vê se gosta, tem panela de 2. Leva jaca, mandioca, abóbora, massa de bolo, polvilho pra tapioca. Bom dia, oi. A sedução depende muito da força na voz. Vamos aí, quanto salsa eu tenho hoje, vamos meu. Os marmanjos vão bem, mas conheça a campeã da gritaria. Alface é 2,50! 2,50 alface! Toca aqui, Fernanda. Quantos anos você tem? 8. Fez 8 ontem. 8 anos. Que vozeirão você tira aí, hein, menina? 2,50 alface! O vozeirão é a marca dela. A feira toda admite. A menina é boa no grito. Mulher bonita não paga, também não leva! Se aos 8 ela manda tão bem, arrisco uma de feirante. 2,50. Mas não na garganta. Já entendi que não dá pra competir. Então, quem sabe, na técnica de atrair a clientela com arte. Posso tentar fazer uma, seu Cícero? Pode. Achei um feirante com jeito de bom professor. O seu Alcides tem 30 anos de feira, é vendedor de laranja e artista. Olha o que ele faz aqui pra chamar a atenção do freguês, ó. Tem todo um design das frutas. Vou começar minha vida de feirante agora. Vamos lá. Será? Com a palavra, a freguesia. A senhora acha que a minha laranja ali deu certo ou ficou a do seu Cícero melhor? Qual é sua? Aquela que não levanta a cabeça ali. Não, é bom cabeça levantada. Eu faço yoga. A minha professora sempre fala, cabeça levantada para vencermos tudo. Boa noite. Na nova novela da Record, você vai conhecer uma figura que é a cabeça levantada em pessoa. O vaidoso Robério Escovão. Um tipo galã, meio cafajeste, que vai fazer a mulherada suspirar. Porque eu posso garantir a todos vocês que muito em breve vocês vão ouvir falar e muito de Robério Escovão. Arrepiei. Imagina. Agora, quer ver uma técnica ousada? Esta é Daphne, uma personagem que vai fazer os homens perderem a cabeça na novela Dona Xepa. Sem o menor pudor, ela se transforma em fruta da estação e exibe suas qualidades para atrair a freguesia. O bom da feira é que você pode provar. Que é isso? Daphne. Na novela, como na vida, o feirante tem suas estratégias de venda e a clientela não fica atrás. Exibe orgulhosa as próprias táticas para comprar. Olha a técnica, a gente está numa das maiores feiras de São Paulo, tem quase 1 quilômetro de extensão e essa freguesa aqui, assídua, tá me explicando como é que se faz uma boa feira. E acaba fazendo exercício também, não é isso? Sim, já estou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Olha só como é que ela faz, ela vem, anda tudo, olhando os preços. Olhando dos dois lados. E volta? E volta, e aí eu faço as contas. Assim, ela dribla os gritos e acha o melhor negócio de verdade. Pega 16, laranja 2. Por esses corredores, a gente começa a sentir o sabor só de olhar. Milho, caqui, folhas verdíssimas, tudo tão lindo, tão brilhante. A chave, mais uma vez, é o talento do feirante. Olha o tomate que chegou! Essa caixa aqui, ela solta pó, o tomate fica assim, ó.
depois do talento que o Paulo dá, olha como é que fica tudo brilhando. Ó! Na hora de escolher legumes e verduras, a aparência diz quase tudo. Mas com frutas o visual pode enganar. A solução é fácil. Eu sugiro que prove a mercadoria e depois o cliente me dá o resultado. Dá para chegar com fome e sair pra lá de satisfeito. Precisa chegar e experimentar, né? Para comprar coisas boas. É só passar e perguntar: tá boa a banana hoje, moço? Essa é banana o quê? Nanica. Muito bom. Região de Juquiá. É uma das melhores regiões que tem para banana. Ó a provinha da banana. Aprovada pela equipe. Quem pechincha cedo, antes da hora da xepa, tem nome por aqui. Na feira é chamado como galinhona. Eu falei. Que nome horroroso! Eu achei que você ia falar chorona. Chorona, vamos chamar de chorona. Chorona é mais bonito. Galinhona ou galinhão são os fregueses que ciscam por preço baixo logo no começo das vendas. Querem preço de fim de feira às 8, 9 da manhã. E até para isso, os feirantes têm uma saída diplomática. Agora, se eu começar a te contar uma história triste das minhas dívidas, sai por quanto? Se você começar, daí eu vou pegar e contar a minha história mais triste ainda. Que daí no lugar de você dar 15, você vai dar 20 com tanta dó que você vai ficar de mim. Para disputar com supermercados 24 horas e suas vendas a prazo, bancas para todo tipo de perfil. Esse é o pedacinho aqui dos apressados, ó. Essa bandeja tá pronta para fazer o yakisoba. Jogou na panela, jogou o macarrão, tá feito. Aqui também só para refogar, repolhinho já cortado. E a salada, ó, é daqui pra mesa, sem trabalho nenhum. Feirante faz tudo para você. Tudo mesmo, até se fazer entender em outros idiomas. É Vera. Invadimos a barraca para conhecer Lilian, famosa por ser a queridinha dos estrangeiros em busca de pescados. Beautiful! E how much? Aí é difícil, hein? O pouco de inglês faz tanto sucesso que agora, até no francês, ela se arrisca. Merci, só merci, né? Mas faz uma diferença. Faz, né? Simpatia. É tudo. O primeiro a dar o exemplo da internacionalização da firma é o patrão. Japonês. Arigato. Inglês. Thank you. Espanhol. Gracias. E francês. Merci. E assim, todo estrangeiro é bem atendido e sai feliz da barraca de peixe do Rogério, né, Rogério? Isso. Muito obrigado. Aos domingos, há feiras lotadas de turistas do mundo inteiro. Agora, em bairros onde estrangeiros são boa parte da vizinhança... Buenos dias, caserita. Tomateta? Que? Tomateta walik. Tomateta walik. Fazer uma graça aqui é pouco. Os bolivianos são fregueses fiéis. Márcio sofreu, mas agora já tira de letra. Faz negócio sem se enrolar. Alacita, kamisaki, maia, pesca, tunca, kamisaki. No inglês, ele também não passa aperto. Good tomato today. R$2. E aí, se eu comprar um tanto de tomate, o que eu recebo? Thank you. O próximo passo é ganhar fluência em árabe. Salam aleikum. Na novela da Record, a feira também vai ser pura diversão. Que é isso? Se o senhor não fosse tão mal educado, seu coicelote. Lancelote, minha senhora. Meu nome é Lancelote. Olha, se a senhora não fosse tão... Mas prepare-se. Vai ter sedução, malícia e intriga. O pobre, ele se multiplica. Meg Pantaleão, a típica perua paulistana, e a filha Liz vivem uma relação complicada. Em Dona Xepa, a personagem de Luísa Tomé também é mãe de Vitor Hugo. O galã vivido por Márcio Killing é um herdeiro boa praça, vítima perfeita para as armadilhas de Rosália. É esse homem aqui que vai mudar a sua vida, sua burra.
A filha de Dona Xepa, interpretada por Thaís Fersosa, vai fazer de tudo para subir na vida e esquecer que é filha de feirante. Eu não quero que me ligue mais quando eu estiver no trabalho, mãe. Deu pra entender? Epa! Vem pra barraca da Xepa! A Dona Xepa, vivida por Ângela Leal, enfrenta todo o esforço que vimos nas ruas. Eu sou da feira com muito orgulho. Madrugar, aprender outras línguas, cantar. Já tá fiz, né, uma mulher direita. Já tem primeiro feita. Me vê na traição. Eles ainda enfrentam outra dificuldade. Tem cliente que se queixa de tudo. Marcelo transformou o desabafo em grito. Quando é caro, vocês reclamam. Quando é barato, desconfia. Por quê? Feiras são lugares repletos de figuras divertidas. Personagens surpreendentes. Talentosos. R$48, Forte 8, não é? Barulhentos ou não. O ovo não precisa gritar, o freguês já vem. Só fruta que os caras gritam aí. Tem muita concorrência, o senhor tá bem, né? Aqui é igual o pastel, nós ganhamos dinheiro no silêncio. Ligeirinho ganha freguesia na agilidade. E é claro, com a marca de todo bom feirante. Ser alegre, porque a freguesa chega, o cara não trata bem, a freguesa não volta mais. Um mundo de simpatia, entusiasmo e até de belos romances, como o de Márcio e Cláudia. Meu avô falou, tem uma mocinha jeitosa, né? Lá em Portugal, trabalhadeira, né? Aí comecei a mandar umas cartas, aí comecei a falar com ela por telefone. Quer dizer que você importou a noiva de Portugal? Importei. Ganhei na Mega Sena, viu? Romance também não vai faltar na nova novela da Record, Dona Xepa. Amores sinceros, amores interesseiros para esquentar a trama. É o que você acompanha a partir da próxima terça-feira, às 10h15 da noite, só aqui, na tela da Record. Isabela de Castro e Barros, você tem certeza que aceita se casar comigo? Em Goiás, um menino de 2 anos é baleado no rosto durante um assalto. A família do menino voltava para casa, num bairro popular de Anápolis, quando notou que faltavam eletrodomésticos na sala. A televisão e nem um DVD estava no rack. Aí meu marido deixou a gente e desceu. Aí o cara estava encostado bem aqui na parede e deu o tiro. Eu escutei o grito dela para mim voltar. Quando eu voltei, meu filho já estava com o rosto cheio de sangue e a pessoa correu pelo fundo. Cauê, de 2 anos, foi atingido no osso maxilar, abaixo do olho direito. O fato de o tiro ter tocado no chão primeiro diminuiu o impacto da bala. O menino está internado neste hospital e, segundo os médicos, está bem, sem dor e até brincando. Ele vai passar por exames para saber se é conveniente ou não fazer uma cirurgia para retirar a bala alojada no rosto. Pode ser que ela fique para sempre com essa bala nesse local. Em várias situações a gente não retira o projétil.